comigo, por gentileza, João capítulo 6. João capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21. Todos acharam? João 6, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 16 a 21. Diz assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Feche seus olhos. Obrigado a Deus pela sua palavra. Que nessa noite, ó Deus, através do teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a entender o momento que muitos de nós estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude a que a nossa esperança esteja aguçada, esteja posta no Senhor. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha com poder, Senhor Deus, e haja de maneira sobrenatural nos nossos corações, trazendo, Senhor Deus, a sua paz, a sua esperança, a confiabilidade de que o Senhor está no meio da tempestade, no barco, caminhando com a gente, andando com a gente. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite é as tempestades da vida. Nós vimos domingo passado, Jesus alimentou uma multidão, cerca de mais ou menos 20 mil pessoas foram alimentadas por aquela multiplicação dos pães e peixes. E então o dia começou a declinar, anoitecer, e os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. Para trás ficam então a multidão. O próprio Jesus não vai com eles. Jesus decidiu não acompanhá-los, mas ele subiu ao monte para orar. E os discípulos entraram no barco para atravessar então para o outro lado, para Cafarnaum, e esperavam pelo menos fazer uma viagem segura de volta para casa. Seus corações estavam cheios de entusiasmo e alegria por terem visto aquele milagre esplêndido, onde milhares de pessoas haviam sido alimentadas, e ali, junto com o barco, eles estavam levando ali consigo a prova daquele memorável momento, que eram os pães, que era o cesto com 12 cestas cheios de comida. Mas logo começou a viagem, algo mudou. Algo começou a acontecer. O tempo muda de uma hora para outra. Repentinamente, aquele vento encurralado às montanhas começa a açoitar aquele barco onde os discípulos estavam, e aquela embarcação vai de um lado, vai para o outro, sem obedecer o comando dos marinheiros. A situação de algo tranquilo passa, queridos irmãos, por um momento difícil, rapidamente fica feia, o perigo torna-se iminente, a ameaça é real, e um possível naufrágio parecia algo inevitável. Os próprios discípulos, que eram alguns deles pescadores experimentados ali na pesca, estavam muito preocupados. Esse foi o relato de qual eu li agora. E nesse pequeno relato nós vamos aprender grandes lições. E eu quero que você esteja com o seu coração aberto para poder ouvir aquilo que Deus tem para falar com você essa noite. Eu quero falar um pouco sobre as crises
que nos alcançam. As tempestades da vida, quando elas nos alcançam, algumas vezes elas nos pegam de surpresa, desprevenidos, outras vezes nem tanto, porque nós colhemos o que plantamos. Mas enfim, todos nós enfrentamos as crises, as tempestades da vida. Como é que nós nos sentimos diante dos embates da vida, diante dessas crises? Qual é o nosso comportamento quando as coisas parecem que saem do controle e tudo se torna revolto? Como nos comportamos diante de algumas coisas? Como, por exemplo, como nós nos comportamos diante da demora do socorro, diante da demora de Jesus nos socorrer? O versículo 16 e 17, se você ler e acompanhar comigo, diz que os discípulos desceram para o mar e entraram nesse barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava noite e Jesus ainda não tinha ido até eles. Aqui nós percebemos o nosso comportamento em meio às lutas, quando Jesus demora para chegar, quando a cura demora para vir, quando a situação demora para ser resolvida. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nesse texto, meus irmãos, é que os discípulos, eles não voltam para Cafarnaum por conta própria. Jesus disse para eles, Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Se você pegar um texto correlato desse, que é o texto paralelo, que está em Marcos, capítulo 6, 45, vai dizer que Jesus obrigou que eles entrassem no barco e fossem para Cafarnaum. Eles não tiveram opção, eles tiveram que obedecer ao mestre, e ao obedecer o mestre, eles foram empurrados para a crise, eles foram empurrados para o olho do furacão, para aquela tempestade avassaladora. E eu fiquei pensando, meus irmãos, como é que a gente pode entender isso? Por que será que Jesus permitiu ou permite que nós sejamos apanhados de surpresa em situações adversas? Poxa, a gente obedece, a gente acredita, a gente fala de Jesus, e muitas vezes nós somos empurrados, como no caso aqui dos discípulos, pelo próprio Senhor numa crise. Por quê? Por que essas coisas assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Por que as tempestades da crise alcançam aqueles que obedecem a sua voz? Há um consenso no pensamento cristão, de muitos cristãos, e não que o consenso seja certo, mas há um consenso das pessoas acharem que a obediência nos leva necessariamente a lugares bons, a jardins exuberantes e não a fornalhas de aflição. Porque é mais fácil para todos nós aceitar que a obediência nos livra da tempestade e não nos arrasta para a tormenta. Mas não foi o que aconteceu com a vida de Jó. Também não foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles não quiseram se dobrar diante do rei e foram jogar na fornalha. Também não foi o que aconteceu com José, sendo temente a Deus, obediente e passando por tudo o que ele passava. Também não foi o que aconteceu com Davi e não foi o que aconteceu com Paulo. A verdade é que vai na contramão do pensamento de muitos cristãos de hoje, meus irmãos, e que nós não entendemos que muitas vezes o problema não significa que estamos fora do propósito de Deus, que as crises são porque pecamos ou estamos fora da vontade de Deus, ou que Deus não está, e Deus está indiferente à nossa dor. Na verdade, meus irmãos, a vida cristã, ela não é uma sala VIP. A vida cristã não é uma estufa espiritual aonde você estará protegido. A vida cristã não é um paraíso na terra, mas é um campo de luta, um campo de batalha, e lutas aguerridas. A diferença entre o salvo e o ímpio não é o que acontece com eles, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida, aonde eles estão fundamentados.
Jesus deu o exemplo do insensato que constrói a sua casa na areia, mas o sábio edifica a sua casa na rocha. Sobre ambas as casas passam a mesma chuva, sobre ambas casas passam o mesmo vento, sobre ambas casas os rios alcançam os alicerces. Uma casa cai e a outra permanece em pé. Então, o que diferencia uma da outra não são as circunstâncias, mas é o fundamento. Uma estava na rocha e a outra estava na areia. Um cristão enfrenta os mesmos intempéries que as demais pessoas, mas a tempestade não nos destrói. Antes, ela revela a solidez da nossa confiança em Deus. As lutas revelam o estado do seu coração. Quer ver o exemplo disso? Davi foi ungido como rei de Israel por Samuel, lembra disso? Samuel foi até a casa do pai de Davi e chamou Davi e ungiu Davi a rei no lugar de Saul. Mas aquela unção, aquela bênção de Deus, longe de levá-lo ao palácio, levou ele às cavernas úmidas, escondendo da insanidade de Saul, que o perseguia por todo Israel, tentando matá-lo. Mas, irmãos, a perseguição de Saul era apenas uma ferramenta pedagógica de Deus para preparar Davi para o trono. Meus irmãos, na verdade, Deus estava tirando Saul do coração de Davi para colocar Davi no trono de Saul. E só a luta e a tribulação pode mover uma transformação dessa. O sofrimento, meus irmãos, é a escola superior do Espírito Santo. Eu sei que ninguém quer sofrer, mas é através do sofrimento que nós aprendemos as maiores lições da vida. As tempestades não vêm para nos destruir, queridos irmãos. A crise que você está passando, ela não veio para te destruir, mas para fortalecer. As tempestades, elas não são uma negação do amor divino, mas uma oportunidade para nós de experimentarmos o livramento amoroso do nosso Deus e para desenvolvermos um relacionamento muito mais profundo com o nosso Deus. Por isso não dá para nós nos desanimarmos por causa das lutas. Não fique, eu sei que é difícil e talvez a sua dor seja muito maior do que a minha, mas tenta encontrar propósito nela. Elas podem ser inesperadas para você, mas elas não são para o Senhor. Elas podem estar fora do controle, do teu controle, mas elas não estão fora do controle do Altíssimo. Você pode até não entender a razão por tantas lutas, tanta dificuldade, mas você pode ter a certeza, meus irmãos, que elas são instrumentos pedagógicos de Deus para trabalhar na sua vida, e Deus está trabalhando na sua vida. No verso 17, irmãos, João nos informa que já havia escurecido, Jesus ainda não havia ido encontrá-los. Isso nos faz crer que Jesus talvez tenha prometido, ou tenha falado: olha, eu já vou estar com vocês, logo, logo estarei com vocês. E de repente aquele pessoal, os discípulos esperavam, que num determinado espaço de tempo, eles estavam esperando Jesus antes de entardecer. Porém a noite chegou e Jesus não apareceu, e para ajudar o tempo mudou, virou abruptamente, e todos ali ficaram aflitos com a demora de Jesus. Aliás, meus irmãos, talvez seja essa a nossa luta, de lidar com a demora de Jesus em situações que nós precisamos de livramento imediato. Talvez essa seja a nossa dor, de esperar o livramento e o livramento não chegar na hora que nós achávamos que deveria chegar. Como é que nós podemos reconhecer o amor de Deus se na hora da nossa maior angústia Ele não chega para nos socorrer?
Como podemos entender o poder de Deus se a crise está nos asfixiando? Como a gente pode conciliar a fé no Deus que não intervém quando o mar da nossa vida, as ondas ficam cada vez mais agitadas a despeito daquilo que nós fazemos para que isso não aconteça? Como nós podemos ver o amor de Deus conosco em nossos sofrimentos se não conseguimos ver Deus ali nos socorrendo? Você acha que esse é um drama só teu? Não é. Nós temos uma história vivida pelas irmãs de uma família de Betsaida, as irmãs de Lázaro. Lázaro estava doente. Maria e Marta mandam um recado para o Senhor, um recado com tempo hábil: Senhor, aquele que você ama está doente, venha depressa. Meus irmãos, quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada, não é verdade? Quem ama se importa com o objeto do seu amor. As irmãs de Lázaro tinham certeza que Jesus iria socorrer o seu irmão, e assim como muitas vezes nós esperamos também ser socorridos pelo Senhor, que sabemos que nos ama. Mas Jesus demorou 4 dias para chegar. Será que elas não perguntaram em seu coração: será que Jesus amava mesmo meu irmão? Talvez seja a pergunta que você está fazendo agora no seu coração: será que realmente Jesus me ama? Por que Ele está demorando para me tirar dessa situação, desse deserto? Marta ficou meio machucada com essa situação, porque quando Jesus chegou, ela meio que deu uma censurada nele, dizendo: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Talvez seja esse o seu sentimento em relação a Deus. Deus, o que você está fazendo? Onde você está, Deus? Se você é bom, por que não me poupou desse acidente, dessa doença, desse flagelo? O problema, meus irmãos, é que muitas vezes o maior drama que nós vivemos e que enfrentamos nas crises, nas tempestades da vida que todos nós passamos, é a demora de Jesus nos socorrer. É aqui que muitos abandonam a fé. É aqui que muitos se sentem abandonados e vão procurar outra coisa. Nessa noite eu posso estar falando aqui para pessoas que, enquanto eu estou falando, está passando por um mar de tempestade. As ondas estão batendo acima da sua cabeça. Você está cansado de orar por um assunto que há muitos anos você vem apresentando diante de Deus, e parece que quanto mais você ora, mais as coisas se agravam. Talvez o seu sonho mais bonito esteja sendo adiado há anos e você ainda não ouviu nenhuma resposta de explicação de Deus. Quero dizer para você que Jesus, na verdade, Ele não está longe, nem diferente aos dramas da sua vida. Assim como não estava alheio ao sofrimento daqueles discípulos, Ele estava lá no monte orando por eles. O texto paralelo de Marcos diz, meus irmãos, que Jesus, vendo que se fatigavam a remar, Jesus não estava lá com eles, mas Jesus viu o sofrimento daqueles homens, e Jesus vai ao encontro deles. Quando você pensa que Jesus está longe, na verdade Ele está trabalhando ao seu favor, preparando algo melhor para você. Ele não dorme, Ele não cochila, mas Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não chega atrasado na tempestade, meus irmãos. A tempestade, ela está fora do controle nosso, não dele. Jesus não chegou atrasado em Betânia. A ressurreição de Lázaro foi um milagre tão notório, muito maior do que qualquer cura que ele havia feito. E eu quero dizer para você essa noite: acalme o seu coração. Deus sabe onde você está, como você está e para onde Ele vai te levar. Acalme. Estava pensando aqui, lembrando do Patrick. Quando eu conheci o Patrick,
A situação era desesperadora. Ela não é, Patrick? O seu filho estava à beira da morte. Mas Deus usou aquela situação para que o Patrick se reconciliasse com ele. Né, Patrick? Além da demora, uma outra situação que perturba quando estamos sofrendo, queridos irmãos, no meio da crise, é a perda do controle das circunstâncias. Isso é uma coisa que ninguém gosta. Quando aquilo sai, nós não temos mais o que fazer. À noite, quando os discípulos estavam no meio do mar, a tempestade chega, aquele vento começa a soprar, os discípulos tentando remediar a situação, alguns deles pescadores, pessoas experientes, já haviam pescado naquele lago, já haviam estado ali muitas vezes, eles foram apanhados de surpresa por uma tempestade indomável, eles não conseguiram controlar a situação parecia algo doméstico, uma travessia normal, torna-se um mar agigantado, um monstro indomável, o barco começa a encher de água, o pavor começa a tomar conta dos corações, as circunstâncias ruins mostram ali a sua carranca, e ao invés de chegar a Cafarnaum, eles pensaram: o nosso destino é a morte, nós vamos morrer. Queridos, quando passamos pela tempestade, parece que as coisas tomam uma proporção muito maior aos nossos olhos, não é verdade? Isso nos faz ter medo de sucumbir diante das situações, medo de esmorecer e perder a fé, medo de continuar, medo de que não vamos conseguir. Aliás, no versículo 19, se você olhar no seu texto, os discípulos tiveram um medo infundado. Jesus vem andando ao encontro deles sobre as águas, e eles ficam aterrorizados, achando que era um fantasma. Queridos, mas quando todos os recursos estavam esgotados, quando todas as alternativas haviam sido inúteis, quando os discípulos estavam nocauteados com a sua esperança na morte apenas, eles viram Jesus andando sobre as águas, vindo para o barco, e ao invés de sentir conforto naquele momento, eles ficaram atormentados. Eles não reconheceram Jesus. Eles ficaram possuídos de temor. Eles esqueceram que Jesus, hora antes, não foi dias, hora antes, tinham feito um milagre da transformação. Do nada, Ele criou algo, trouxe a existência. E esse mesmo Deus podia fazer qualquer coisa, inclusive tudo se dobra diante dele, inclusive a natureza. Eles não perceberam que o problema deles, que eram as ondas gigantes, tanto lhe traziam medo, estavam debaixo dos pés do Mestre. Aqueles que o ameaçavam, o Senhor andava sobre eles. As lutas, as dificuldades podem sim, meus irmãos, desafiar as nossas forças, desafiar os nossos limites, mas elas estão debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. Nós podemos tirar lições valiosas desse momento. Versículo 19, podemos ver que Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Eles viram Jesus aproximando-se deles. Jesus não chega atrasado no mar da Galileia. O seu socorro vem na hora certa. Tempestades, crises, elas não são autônomas, elas não chegam por acaso, meus irmãos, pelo menos não para nós. Elas estão agendadas por Deus, fazem parte do currículo de Deus para as nossas vidas, para transformarem você num homem, na mulher, que Deus já vê você lá na frente. Elas não aparecem simplesmente, elas são enviadas pela mão da providência de Deus, para tirar você de um lugar e colocar você em um lugar maior, melhor. Essas tempestades não vêm para nos destruir, não se dobre diante dela, mas ela vem para nos fortalecer. As tribulações são muitas vezes recursos de Deus, pedagógicos, para nos levar à maturidade.
E com certeza, meus irmãos, os discípulos, depois dessa experiência, conheceram Jesus de uma forma diferente, de uma forma poderosa. Ele não chega atrasado, ele vem ao nosso encontro, como foi no encontro de Lázaro, mas o tempo é dele, o jeito é dele. As irmãs queriam que ele viesse antes, mas ele faz do tempo dele, na hora dele, do jeito dele, porque ele é o sabedor de todas as coisas. Ele sabe das suas lágrimas, ele sabe da sua dor, ele sabe, ele está perto de você nas madrugadas de insônias, nas noites longas sem dormir. Ele sonda o seu coração e ele vai estender a sua mão na tempestade da vida, nas crises, mas no momento certo, do jeito dele. Aliás, meus irmãos, Jesus ele vem ao nosso encontro na hora em que os nossos recursos acabam, né? Quando a gente vai tentando, dando o nosso jeitinho, vamos fazer aqui, a gente vai só se enrolando. Nós não podemos achar que Jesus vai nos livrar da maneira que a gente quer. Por que os discípulos ficaram assustados? Talvez eles até sentiam no coração que Jesus haveria de ajudá-los, mas Deus faz do jeito dele. Nos momentos da dor, muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Nós temos a tendência de planejar como deve ser o nosso livramento, e se nós pudéssemos dizemos: Deus, faz isso, só que vai dar certo. Perceba que Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos esperavam pelo livramento, mas eles não esperavam que ele viesse, eles esperavam que ele viesse de maneira humana, não de uma maneira sobrenatural, inusitada, andando sobre as águas. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas, e o sobrenatural faz parte do seu jeito. É importante, meus irmãos, que estejamos abertos ao sobrenatural de Deus. Deixa Ele fazer. Ele traz o livramento da maneira que Ele acha melhor. Ele vai usar as coisas mais inusitadas, mais curiosas, para trazer a libertação da crise, da tempestade. Jesus foi ao encontro dos discípulos pisando sobre as águas. O perigo que os ameaçava estavam debaixo do pé dele, porque a natureza se rende a ele. Ele tem todo o poder para alterar as coisas, seja no céu e na terra. Agora perceba que quando Jesus chega, a primeira palavra de Jesus não foi ao vento nem ao mar, mas aos discípulos. Ele disse: não tenha medo. Antes de acalmar a tempestade, ele acalmou os discípulos. Antes de acalmar o vento, ele tranquilizou a alma dos discípulos. Jesus mostra, meus irmãos, nessa noite, que a tempestade estava dentro deles, era maior do que a tempestade que estava fora deles. E é assim em nossas vidas. As tempestades da alma, as crises são mais avassaladoras dentro de nós do que as circunstâncias que nos rodeiam. E muitas vezes o problema está dentro da gente, meus irmãos, e não fora. E Jesus compreendeu que o maior problema daqueles discípulos não eram as circunstâncias, mas era um problema existencial. O problema eram os seus sentimentos. É por isso que Jesus disse aos assustados discípulos: sou eu, não temais. Então, para ele mudar o cenário horrível daquela tempestade que rodeava o coração dos discípulos, ele usa um argumento que poderia banir o medo do coração daqueles homens: a presença dele. Sou eu. Queridos irmãos, onde Cristo está, a tempestade se aquieta. O tumulto se converte em paz. O impossível se torna possível. O insuportável se torna suportável. Pessoas atravessam vales inteiros sem desesperança, porque a presença de Cristo está sobre eles.
querido irmão, querida irmã, saiba que o nosso Criador está com os olhos em você. Saiba que o nosso Criador, Ele conhece o teu coração e sabe tudo o que passa no seu coração. Ele sabe que a tempestade, queridos irmãos, se aquieta quando você deixar Ele ser a única pessoa que tem o controle da sua vida. O Criador do céu e da terra está com você. Aquele que sustenta o universo é quem te socorre. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, mesmo quando não o vemos, mesmo quando não o sentimos, meus irmãos, mesmo quando achamos que somos o mais abandonado de todos, Ele está conosco. Mesmo quando a tempestade vem, Ele está no controle da tempestade. Porque as nossas maiores lutas são internas. As tempestades que muitas vezes enfrentamos, elas não estão fora de nós, estão no nosso coração. Os tufões mais violentos que tentam nos assaltar não são só as circunstâncias, mas sim os sentimentos que muitas vezes nos rodeia no meio dessas crises. E Jesus diz para você nessa noite: não tenha medo. Por que será que Ele disse isso? Porque o medo, ele embaça os nossos olhos. O medo, ele fere a nossa alma. O medo embota a nossa fé, tira o nosso discernimento espiritual. O medo empalidece a fé. Onde reina o medo, entorpece a nossa esperança. Não tenha medo. Versículo 21, para mim ele fecha com chave de ouro, porque nos mostra um dos ensinamentos mais lindos e maravilhoso e verdadeiro que eu aprendo nesse texto. Diz o texto, versículo 21, então se animaram em recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Jesus entra no barco, e o barco chega no destino final. Jesus vai conosco, irmãos. Ele está no meio da tempestade, e se Ele vai conosco, tenha certeza que você chegará ao seu destino. Jesus, Ele chega na hora da crise mais aguda. Ele acalmou os seus filhos, acalmou depois o mar e o vento. Então todos chegaram seguros a Cafarnaum. O destino daqueles discípulos não era mais o fundo do mar, como eles estavam pensando, mas era Cafarnaum, seu destino final. Quando Jesus está conosco, não tenha medo, você chegará sã e salvo no final. Meus irmãos, todos nós, nessa vida, cruzamos por vales, atravessamos desertos, pisamos em espinheiros, mas nós temos a garantia que ainda que venhamos enfrentar mares revoltos, rios caudalosos, fornalhas ardentes, saiba que o Senhor está com você e o livrará. E muitas vezes, meus irmãos, o sofrimento é a porta de entrada de Jesus no nosso coração. Só assim, para nós abrirmos o coração e entregarmos as nossas vidas realmente para Ele. Os nossos problemas servem para nos aproximarmos dEle. Muitos encontram o Senhor nas noites escuras da sua alma, porque as mais ricas experiências são iniciadas no vale da dor. Marcos capítulo 6, 51, o texto paralelo desse texto, diz o seguinte: então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Jesus vai subir no teu barco e o vento vai cessar e você chegará ao destino final. A tempestade pode ser terrível, longa, pode até retardar a tua chegada aonde você esperava,
mas ela nunca vai te impedir a chegar ao destino final que Deus preparou para você. Feche seus olhos. Eu quero que você coloque diante do altar de Deus agora aquilo que para você tem sido uma crise, um tufão, uma tempestade. Você já chorou muitas vezes por isso e já disse: Senhor, eu não aguento mais, leva-me. Talvez você já tenha desejado a morte já por conta disso. Talvez isso tenha tirado o brilho do seu rosto, o sorriso do seu rosto, tenha tirado o desejo da alegria da sua vida. Essa crise está difícil demais. Quero que você imagine agora, com a imaginação de Jesus, o Espírito Santo, te abrindo a tua mente agora. Imagine Jesus andando sobre as águas, vindo ao teu encontro. Deixa ele entrar no barco. Estenda a mão. Vem, Jesus, entra no barco. Me ajude a passar por isso. Me ajude a passar por isso. Ó Deus, eu quero clamar por essas pessoas. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor faça algo novo, Senhor, nessa situação que já está perdurando há muitos anos. Nessa situação que está, Senhor Deus, asfixiando a vida espiritual do meu irmão, da minha irmã. Que nessa noite, Deus, o Senhor, Deus, vem andando sobre as águas e, Senhor Deus, entre no barco da vida deles e, Deus, e mude, Senhor Deus, a situação. Que o Senhor dê ordem, Senhor Deus, seus anjos, para dar um basta, Senhor Deus, nesse sofrimento, Deus. Que essa pessoa, Deus, possa, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai. E sair daqui essa noite com a convicção, Senhor, que o Senhor está com ela, está com ele, e o Senhor está ajudando nesse momento difícil. Em nome de Jesus eu peço isso, Deus. Faz esse milagre, Deus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos?